Qual personagem você interpreta na sua vida? Eu sei que muitos de vocês se identificam com personagens de filmes, de séries. Vocês quiseram ser aquele personagem. Vocês podem ter sonhado que vocês eram aquele personagem. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é qual personagem você interpreta na sua vida mesmo. De verdade, sim, porque todos nós interpretamos personagens. E eu vou começar contando a vocês como eu descobri que eu precisava interpretar personagens. Eu era extremamente tímida na escola. E com 5, 6 anos eu lembro de ter pavor da hora do intervalo. Porque eu ficava num canto sentada sozinha e pedia por favor para ninguém falar comigo, porque eu não conseguia interagir com pessoas. E aí foi me recomendado fazer aulas de teatro para eu começar a interagir. Nas aulas de teatro eu aprendi que eu precisava colocar máscaras para conseguir, enfim, me relacionar. E isso não é uma técnica nova. Em Roma antiga, se fala de persona, que quer dizer aquelas máscaras teatrais que se coloca para interpretar um personagem. E esse termo persona depois começou a significar máscara social, papel social, que todos nós interpretamos. Quando você lida com um colega de trabalho, de faculdade, e você não conhece tudo da vida dele, mas você atribui um personagem a ele. Bem, então, intuitivamente, ainda sem pensar muito, eu me transformei numa mistura do Cid de A Era do Gelo com o burrinho do Shrek. Não era um bom personagem para ser. Eram personagens desajeitados e meio sem saber o que estavam fazendo. E aí, eu percebi que eu precisava conscientemente criar um personagem. E comecei a usar séries para isso. Por que usar séries para isso? Porque se eu pegar Steve Jobs, se eu pegar Gandhi, se eu pegar Madre Teresa de Calcutá, qualquer um deles, eles são ícones. Ícones que eu admiro as ferramentas, que eu quero aprender a usar. Mas eu não sei nem se eu me daria bem com eles. Eu não sei quem eles são. Eu não sei como eles são em casa, no trabalho. Mas na série, não. Eu acompanho um personagem de série por vários e vários anos. Eu aprendo as fraquezas, eu vejo como eles têm perdas, como eles lidam com isso, como eles amadurecem, como a vida muda de contexto. Eles são personagens de fato. Eles são muito próximos a mim. E é por isso que a gente vai trabalhar séries hoje. A gente vai ver como eles conseguiram me ajudar a criar um personagem, como eles podem ajudar vocês a criarem personagens. Então eu vou começar pela criação desse personagem. Era uma vez um personagem de uma série que não fala de empreendedorismo, que não está nos manuais e artigos sobre frases impactantes empreendedoras de séries. How I Met Your Mother é uma série onde o personagem principal, o Ted, que vocês veem aí, ele narra para os filhos como ele conheceu a esposa dele. E quando ele conta para os filhos dele isso, ele vai contando como foi a inserção profissional dele, como era o contexto do dia a dia. É uma série bem água com açúcar, bem diária. E o Ted é arquiteto, assim como eu. O Ted é engraçado como as profissões têm a ver com quem a gente é. O Ted, ele é representado como quase todos os arquitetos de filmes e séries. Ele é um cara gente boa, despojado, criativo, sonhador demais e com uma vida amorosa complicada. Eu acho que eu já falei para vocês que eu me identifico com ele. Então, o Ted é um pouquinho de mim. E o curioso, a primeira lição que ele dá, a mais importante, é que todos nós, às vezes, somos limitados pelo que o universo ou as pessoas dizem que a gente pode ser. Isso é pouco. Só a gente, lá no fundo, sabe o que a gente pode ser de fato. Eu acho que no começo da adolescência, a gente tem uma frase do eu vou ser.
eu vou ser presidente, eu vou ser CEO, eu vou ser o maior e mais rico empresário do mundo. É uma frase tão arrogante que a gente geralmente não divide ela nem com o nosso melhor amigo. Porque se a gente dividir, ele provavelmente vai rir da nossa cara e aquela massagem do ego do eu vou ser muito grande vai desaparecer. E se seu amigo disse para você que ele quer ser presidente, acredite, ele quer muito mais do que isso. A gente nunca divide essa frase com ninguém. Mas é essa frase e só essa frase que tem que motivar todos vocês. Você não tem que se conformar com o próximo cargo, ou você não tem que se conformar com os puxa-sacos que você pode ter, porque você hoje ocupa uma posição importante. Você tem que pensar aonde você quer chegar de fato. E o TED fala sobre isso. Mas o TED também, na sua busca pelo amor da sua vida, ele também tem uma coisa curiosa. Ele começa a achar que o amor da sua vida é uma mulher de sombrinha amarela, que está aí representada na cena. E aí um spoiler, esse não é o amor da vida dele. O amor da vida dele é uma melhor amiga que esteve do lado dele durante toda a série. Isso ensina pra gente que às vezes, muitas vezes, a gente se perde, se desvirtua e fica procurando a sombrinha amarela e fica perseguindo aquilo. Não é aquilo que a gente quer. Não é isso que vai levar a gente para onde a gente deveria estar. E o que separa, pessoal, os ordinários dos extraordinários é que os extraordinários não deixaram a sua frase do eu quero ser para trás. Os ordinários se conformaram com o próximo passo que eles vão dar. Cuidado com as sombrinhas amarelas que vão aparecer na vida de vocês, porque elas serão muitas. Aí eu passo para um outro personagem da série Grey's Anatomy. A série Grey's Anatomy trata de uma unidade de saúde emergencial, onde eu tenho médicos, seus residentes, a vida, e conta um pouquinho da vida profissional, pessoal desses médicos. E tem um personagem, o Burke, que é um personagem que está nas primeiras temporadas e que ele nos ensina uma coisa muito importante. E o meu personagem, o personagem de vocês, precisa ter isso. Ele é baleado em determinado momento e ele perde a mobilidade da mão. Ele não tem mais firmeza. Imagine um cirurgião sem firmeza. E ele entra em uma crise existencial. E agora, o que eu vou ser? O que aconteceu comigo? E ele corta um frango no meio, alguns frangos, e começa a suturar esses frangos. Imagine, o maior cirurgião do mundo suturando frangos para conseguir mobilidade na mão. O que isso diz para o meu personagem? Que ele precisa ser capaz de dar um passo atrás. Nem tudo, gente, é dar passos à frente. A gente precisa dar passos atrás para ver a situação e para melhorar os nossos pontos fracos. Sim, porque todos nós temos pontos fracos. Nós não somos perfeitos. E aí o Burke, logo depois da sua recuperação, ele decide que aquele contexto, aquele emprego, aquela vida que ele leva não faz mais sentido. Ele muda para outro continente, ele vai para a Europa, constrói uma nova carreira, recebe prêmios por isso e etc. Mas a questão é, será que às vezes a gente não está fixado na mesma página da vida? Aquela vida que tem um monte de coisa escrita, coisas legais que a gente viveu, e que tem uma sombrinha amarela ali que a gente não quer largar, e a gente precisa virar a página o tempo todo, senão a gente vai ficar no mesmo lugar. E lembrem que a gente precisa ser extraordinário, igual a voz que temos dentro da gente. E aí, eu chego ao terceiro personagem que vai inspirar quem somos, que é o professor de La Casa de Papel. La Casa de Papel conta a história de um roubo à Casa da Moeda, e o professor é o grande estrategista, é a pessoa que pensa como é que isso vai ser feito. Sabe o que ele nos ensina? Que a gente precisa olhar o nosso adversário estrategicamente. Às vezes a gente tem uma pessoa que concorre com a gente se limita a dizer, se veste mal. Ou a gente olha o nosso concorrente e fala, a cor do outdoor dele não está boa. Isso não vai nos ajudar. Quando o professor analisa a polícia, ele não analisa o uniforme da polícia e se a cor é bonita ou feia. Ele analisa como a polícia age estrategicamente. E por isso, o plano dele começa a dar certo. Quando eu olho o meu concorrente, eu tenho que entender a estratégia dele e o que ele tem a me ensinar. Porque se eu não entender a estratégia dele, eu vou me fixar em pequenos detalhes que não fazem sentido.
E aí eu entro na personagem que eu mais gosto, a personagem que eu quero ser, ou que eu tento ser. Essa personagem é a Daenerys de Game of Thrones. Game of Thrones tem um enredo bastante complexo, mas muito simplificadamente para quem não conhece. Game of Thrones trata da disputa de 5 líderes pelo trono de ferro. E por ser o rei, de fato, desses 5 povoados. E ela é uma dessas candidatas, uma dessas 5 candidatas. E a Daenerys começa extremamente frágil. Ela é frágil, ela começa casando com um cara que ela não quer casar, porque o irmão disse que ela precisava fazer aquilo, e ela faz. E chega um momento que ela descobre a força interior que ela tem, e aí ela começa a ser uma líder de fato. Sabe o que a Daenerys tem de diferente dos outros? Ela não tenta meter medo nos seus liderados. Os liderados dela seguem ela porque a admiram e querem fazer isso. Ela tem paixão nas suas atitudes. Ela não é blasé. E uma coisa interessante que a Daenerys conta pra gente sobre o personagem que precisamos ter ela passa toda essa constituição, esse crescimento para ela ocupar o trono de ferro. E em dado momento, que é esse momento que está aí na série, que está aí na cena que vocês veem, eles se reúnem e dizem assim, olha, os mortos-vivos vão invadir aqui o nosso território e vai matar todo mundo. Sabe por quê? Porque os nossos exércitos individualmente não são fortes o suficiente. A gente precisa se juntar. E aí o objetivo dela, que era tomar o trono de ferro, passa a ser sobreviver. E ela aceita. Sabe por quê? Porque se você há 10, 15, 20 anos atrás queria ser presidente do Brasil e você nunca se envolveu com política e desistiu disso, você precisa mudar de objetivo. E você precisa ter um objetivo igualmente grande. Aprenda a desistir das sombrinhas amarelas ou daquilo que não faz mais sentido para você. E eu termino a lista de personagens que nos inspiram com Harvey. O Harvey é um advogado, se passa na série Suits, que é a série que fala um dos principais escritórios de advocacia dos Estados Unidos. E o Harvey, de todos eles, é o único personagem que realmente cria um personagem para ser interpretado. Ele cria uma persona forte. Sabe por quê? Porque se eu preciso ser forte, eu preciso parecer ser forte antes. Antes de ser alguma coisa, eu preciso parecer ser essa coisa. E o Harvey pensa no jeito de vestir, ele fala, por mais que vocês não gostem, vocês precisam se preocupar com isso, porque as pessoas vão te julgar pelo jeito de vestir, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar. A composição do personagem é uma composição teatral. Eu penso, eu quero ser forte, eu quero ser determinado, eu quero ter sucesso. Como é que eu tenho que olhar para as pessoas verem essa força em mim? Porque quando eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando que o seu cliente precisa ver a força em você. Então, se eu tenho uma pequena loja de sapatos, uma pequena loja numa portinha, e eu não me comporto como um grande executivo, eu nunca vou ser o maior CEO do mundo. Porque eu não me comporto como tal. Eu preciso agir como executivo. Falar como executivo, me vestir como executivo, para que eu consiga chegar lá, no meu objetivo final. Esses 5 personagens, que são os personagens que me ensinaram como ser mais forte, que me ensinaram como talvez eu precise entrar no mercado, eles contam uma coisa. Quando eu estou lá vendo série no final de semana ou no meu tempo livre, eu estou vendo uma série de influências. Vocês acham que para compor o Harvey, por exemplo, o ator não investigou milhares de CEOs, como eles falavam e se portavam? A gente está vendo uma compilação de atitudes. A gente está vendo um trabalho de dramatização e composição enorme, complexo. E se a gente não usar esse trabalho para nos influenciar e para formatar nossos personagens, a gente vai ter mais dificuldade. Porque eles são completos, a gente acompanha a trajetória deles. A gente vê como eles nascem e como eles se desenvolvem. Pessoal, todos vocês são personagens, vocês querendo ou não. As pessoas atribuem personagens a vocês. E vocês podem escolher ser qualquer personagem de qualquer série, de qualquer filme, qualquer um. Vocês podem escolher a combinação que vocês quiserem. Com uma condição apenas. Não esqueçam a voz interior de vocês. Abandonem as sombrinhas amarelas.
Lembrem que vocês querem ser grandes, que vocês não querem ser o próximo cargo apenas. E aí, nessa composição, para ter sucesso nesse jogo da vida que estamos todos jogando, afinal, eu preciso interpretar esse personagem conscientemente. Eu preciso olhar no espelho e entender como eu tenho que olhar, como eu tenho que falar, como eu tenho que me vestir, qual imagem eu quero passar. Vai ter sucesso quem interpretar esse personagem de forma mais consciente. Eu convido todos vocês, a partir de agora, a comporem esses personagens, a aprimorarem eles, a olharem as séries e falarem, eu quero ser como esse cara. O que ele tem para me ensinar? Como é que eu posso me tornar um personagem mais forte e mais pronto para empreender? Essa é a mensagem de hoje. Boa sorte a todos vocês nas suas composições.